O usufruto é uma ferramenta importante para você organizar afeto, poder e dinheiro quando estiver estruturando o planejamento patrimonial de uma família. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai aprender as 3 principais razões para utilizar esta ferramenta no planejamento dos seus clientes. O que é e o que não é, de fato, o usufruto e 4 importantes pontos de atenção para você não fazer cagada se estiver usando essa ferramenta no planejamento dos seus clientes. O primeiro motivo para você se utilizar do usufruto é porque você consegue preservar a renda com uma geração sucedida e transferir a nua propriedade, o domínio, já fazendo o planejamento sucessório para a geração sucessora. É possível envolver até mais de uma geração quando você se utiliza dessa ferramenta. Envolver avós, pais e netos, deixando o usufruto também espalhado entre mais de uma geração. O segundo motivo para você se utilizar dessa ferramenta é porque grande parte das legislações estaduais prevê uma redução da base de cálculo no caso das doações da nua propriedade. Por exemplo, 2/3. A depender do estado em que você vai operacionalizar essa transferência de nua propriedade, você pode observar as faixas de isenção do estado em um período definido na legislação, entregar ainda mais economia tributária para o seu cliente. A razão de número 3 é muito importante para você que está fazendo o planejamento sucessório, mas não pode deixar de lado o planejamento tributário da operação das famílias empresárias que você está atendendo. Ao se utilizar de uma estrutura de holding para controlar ou para deter participações societárias de uma empresa operacional, é possível que você integralize as cotas da operacional nesta holding, não a integralidade das cotas, mas a nua propriedade das cotas, deixando a holding como nua proprietária e deixando o sócio pessoa física original como usufrutuário. Conhecendo esse modelo, você pode evitar uma futura bitributação de dividendos, que é um fantasma que acompanha aí as famílias empresárias brasileiras já tem muito tempo. Agora que você está mais do que convencido sobre a importância de dominar esta ferramenta do planejamento patrimonial e sucessório, vamos definir então o que é o usufruto e o que não é o usufruto para que você consiga operacionalizar isso nos atendimentos aos seus clientes. Sem muita teoria, vamos àquilo que interessa para um operador do direito, definir condutas, portanto entender o que é permitido para o usufrutuário e aquilo que não é, aquilo que portanto é proibido ao usufrutuário apenas em razão de ser o titular desse conjunto de direitos sobre uma coisa ou sobre um bem que é de terceiro. O nu proprietário e o usufrutuário são 2 figuras que passam a ter direitos sobre um bem, sobre alguma coisa, sobre um ativo. Ao usufrutuário são transferidos ou são reservados um conjunto de direitos. O nu proprietário também permanece com alguns direitos, até fundamentais, relativos à propriedade. Portanto, ao usufrutuário é permitido usar, fruir, gozar, mas não é permitido dispor da coisa. Ao usufrutuário é vedada a alteração da destinação ordinária da coisa sem a anuência do nu proprietário. Ao usufrutuário é vedado destruir, inutilizar, consumir o principal, consumir a coisa, de modo a desgastá-la, não apenas usando, fruindo daquilo que é produzido pela coisa, os frutos civis ou naturais do bem, do ativo, da coisa. Ter essa clareza de que a consequência, o efeito previsto na legislação para a reserva do usufruto, ou para a instituição do usufruto, como o PELEGES, é sim a manutenção de alguns direitos para o nu proprietário e a imposição, portanto, de alguns deveres para o usufrutuário, vai permitir que você, dentro de uma liberdade de iniciativa, contratualize de modo diverso, contratualize a criação de mais direitos para o usufrutuário, se isso for interessante para o cliente que você estiver atendendo. Por exemplo, o direito de consumir o principal em dadas ou tais circunstâncias para que você consiga manter, por exemplo, a renda daquela família, a renda daquela geração sucedida quando os frutos não atingirem um determinado valor, criando o direito de que a geração sucedida consuma, sim, o principal nos casos em que o fruto não chegar a um determinado valor que preserve o poder de compra, o padrão de vida daquela geração sucedida. Foca nisso que eu falei. Além daquilo que é um efeito open legis, você pode contratualizar. A sua liberdade hoje ela vai além daquilo que está previsto na legislação como direito do usufrutuário e direito do nu proprietário.
Entendido isso, então quais são os 4 pontos de atenção que você tem que ficar alerta para evitar criar prejuízo para os seus clientes ao se utilizar dessa ferramenta? O primeiro é você lembrar, quando se estiver falando de transferência de cotas ou transferência de ações, em contratualizar os direitos políticos daquelas cotas, que não decorrem naturalmente do usufruto. Ou seja, ao transferir a nua propriedade para a geração sucessora, reservando o usufruto para o patrimonialista, você precisa lembrar de reservar para ele também os direitos políticos das cotas, para que numa determinada deliberação, na necessidade de votar, na necessidade de decidir, ele não precise sim da manifestação do nulo proprietário sobre aquelas matérias. O segundo ponto de atenção é você lembrar que existe uma diferença entre reservar o usufruto e instituir o usufruto. A reserva do usufruto é quando o proprietário pleno transfere a nua propriedade e guarda para ele, deixa de transferir o usufruto sobre aquele ativo que está sendo transferido à nua propriedade. Quando nós estamos diante da instituição, o usufrutuário é alguém diferente do nulo proprietário e do titular originário do domínio pleno. Por que que isso é importante? Porque em algumas legislações a instituição do usufruto é fato gerador de ITCD. Então, ao se utilizar dessas ferramentas, você precisa ter certeza se a legislação do Estado tem essa previsão para que isso entre numa planilha de custos e o seu cliente tome a decisão ciente dessa repercussão econômica. O terceiro ponto de atenção é você também verificar na legislação do Estado em que você tem um ponto aí de contato se a extinção do usufruto com a consolidação da propriedade ali no nulo proprietário é fato gerador de ITCD. Alguns estados contêm, além da previsão do fato gerador na instituição, também na extinção com a consolidação um novo fato gerador de ITCD. Então você precisa verificar isso também na legislação que você está trabalhando. O quarto ponto de atenção é você entender os detalhes do direito de acrescer ao usar da ferramenta do usufruto. O usufruto, quando ao falecimento do usufrutuário, ele se extingue, consolidando a propriedade no nulo proprietário. Isso é o que decorre caso não se estabeleça o direito de acrescer entre os usufrutuários. Quando sobre um mesmo bem, um mesmo ativo, existem mais de um usufrutuário, é possível prever que, no falecimento de um deles, não se extingua essa fração ideal do usufruto, mas que ela seja transferida pelo direito de acrescer ao outro usufrutuário. É muito importante que haja o usufruto sobre o mesmo ativo. Quando nós estamos falando de transferências de cotas, sobre cada uma das cotas e sobre a totalidade das cotas em que se transfere a nua propriedade e se reserva o usufruto, por exemplo, para o patriarca e a matriarca, os dois como usufrutuários, você colocando o direito de acrescer sobre cada uma das cotas, eles sendo usufrutuários em comum, sobre cada uma das cotas, sobre a totalidade das cotas, com o falecimento de um, o direito de acrescer garante que esse usufruto continue na geração anterior, continue na geração sucedida. Dominar o direito de acrescer permite, inclusive, que você faça o planejamento patrimonial e sucessório envolvendo mais de 2 gerações, que os avós, os pais e os netos estejam ali dentro dessa estrutura. Por exemplo, você transferindo a nua propriedade para os netos, reservando o usufruto na grande proporção para os avós, para os patriarcas, a matriarca, e instituindo uma fração mínima desse usufruto, 1% do usufruto, sobre cada uma das cotas e sobre a totalidade das cotas para os pais ou mães dessa criança, desse neto que recebeu ali a nua propriedade. Esse modelo, esse exemplo, permite que, ao falecer o avô ou a avó, se preveja o direito de acrescer para o cônjuge sobrevivente. Se o vovô vier a faltar, a vovó continua como usufrutuária, porque o direito de acrescer foi contratualizado nessa forma. Esse é um modelo muito simples de direito de acrescer que permite que você entregue uma grande economia de ITCD para essa família, porque você consegue, neste exemplo, pular o inventário de uma geração. No que diz respeito a esse ativo, essas cotas que foram transferidas a nova propriedade para o neto, reservado grande parte do usufruto para o vovô, para a vovó, e instituído uma pequena fração do usufruto para os filhos desse casal, para o pai, para a mãe do netinho.